Olá a todos, Honorato falando aqui, do Núcleo de Aprendizagem Espiritual. Esses dias, eu e minha esposa Júlia, a gente está conversando muito sobre o ideal e o real, né, que são sobre aquelas ideias assim, né, que chegam pra gente, né, de como deveria ser, né, e como realmente as coisas acontecem, né. E eu até dei um exemplo para ela na hora que a gente estava conversando sobre isso, sobre como eu fiz engenharia, né? Eu fiz engenharia elétrica e a gente trabalha muito com essa ideia do ideal e do real. Quando a gente está fazendo nossos projetos, né, a gente tem sempre as nossas ideias, os nossos projetos, e a gente faz todos os cálculos para funcionar de uma determinada forma, né? Mas tudo tem o real. E o real ele acaba entrando muitas outras informações que a gente tem que se adequar, né? Então, um exemplo, a gente faz um projeto, né, completamente ali de vida, né? Tem tudo lá certinho, ó, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas no decorrer desse caminho aí acaba acontecendo outras situações que acabam, vamos falar assim, atrapalhando um pouco, né? E são muitas informações que chegam pra gente como sendo o ideal, né? Como a gente deveria ser, como a gente precisa seguir, como que a gente tem que pensar, como que a gente tem que agir com os nossos filhos, como que a gente tem que agir no nosso trabalho, no nosso casamento. A minha vida tem que ser feliz dessa forma, tal. E, inclusive, eu falo isso até dentro dessa proposta que eu tenho do núcleo de aprendizagem, né, espiritual. Tudo tem o ideal e tem o real. A gente sempre coloca o ideal que é assim, né? O ideal é a perfeição, né? O que a gente busca como sendo o pico ali, né? O máximo, né? O melhor que a gente pode. Mas a gente sabe que sempre é difícil chegar na parte ideal. Então, a gente sabe como que, um exemplo, né? A gente sabe como que deve ser os nossos relacionamentos. A gente sabe como que a gente deve criar os nossos filhos. A gente sabe como deve ser os nossos, como que a gente deve se comportar todos os dias da nossa vida. A gente sabe que a gente tem que ser feliz, sabe que a gente tem que ser caridoso e tal. E tem uma cobrança, né, bem grande, né, com a gente, né, sobre isso. E o assunto, na verdade, quando eu estava conversando com minha esposa, era sobre a ideia da criação de filhos, né? Sobre maternidade, sobre paternidade. E muitas vezes a gente lê muitos livros, a gente acessa muitos vídeos e as pessoas colocam situações que são os ideais. E muitas vezes elas são fakes, né? Elas são falsas. A gente sabe que dentro da internet aí a gente tem muita situação que é falsa. Então a pessoa ela coloca uma roupa, né? Uma vestimenta ali, uma cara para aparecer, né? Que é tudo tá sempre muito maravilhoso. E a gente sabe que não é assim. E eu tento até dentro dos meus vídeos aqui, eu tento colocar de uma forma mais transparente. Por isso que eu sempre coloco muitos dos meus problemas como exemplo, porque realmente sempre é muito difícil a gente manter o que é perfeito, o que é ideal. E a gente estava vendo alguns vídeos até era sobre maternidade e a pessoa colocava, nossa, porque tudo dá certinho e ela conseguia colocar a menina para dormir a tal horário e tudo era maravilhoso e a menina conseguia fazer isso e ainda treinava e estudava e trabalhava e, a gente sabe que em muitas das situações a gente que às vezes não consegue aplicar para nós, né? Não às vezes daquela forma, mas a gente se adequa, né? E o grande lance do ideal e do real é como que a gente se cobra por isso, meu. A gente vê muitos vídeos, muitos livros, muitas mensagens aí pela rede toda, né? De como que a gente deveria ser e olha,
por exemplo, agradeça todos os dias, seja feliz, seus filhos têm que ser assim, seu relacionamento tem que ser assim, acorde todas as manhãs felizes. A gente sabe que não dá para acordar todo dia feliz, a gente sabe que a nossa vida não é 100% feliz, não acontece tudo de uma forma maravilhosa, a gente sabe que os nossos vícios, os nossos erros, a gente não finaliza de uma hora para outra. Então eu gostaria de deixar essa mensagem, né, essa reflexão aí sobre o que é ideal e o que é real. É muito bom a gente ver vídeos, né? A minha proposta é essa aqui no canal, né? De colocar vídeos de como nos melhorar, né? Mas sempre a gente vai se adequar, né? A gente vai sempre se adequando para a nossa realidade, né? Então por isso que tem o ideal e o real. A gente tem que colocar sempre o que é bom dentro da nossa realidade. O que às vezes é perfeito, o que está sendo maravilhoso para uma pessoa, nem sempre a gente consegue colocar exatamente daquele jeito nas nossas vidas, né? O que a gente vê uma pessoa falando, às vezes dentro de uma palestra, dentro de uma mensagem, olha, desse jeito, muitas vezes a gente não consegue colocar exatamente dessa forma né, nas nossas vidas, né? Então é sempre bom a gente pegar a mensagem, né? É sempre muito bom a gente ver muitos vídeos, muitos livros, né, de como a gente deve se comportar, como a gente deve ser, mas que a gente consiga colocar sempre de uma forma mais real, que a gente consiga colocar sempre na nossa realidade, né? Para a gente não ter mais frustrações do que aprendizagem, né? Aprendizagem, do que benefício, né? Beleza, pessoal? Um grande beijo a todos. Solzinho chegou aqui iluminando, esquentando. Já dá para eu tirar meu poncho. Beijo para todos. Até mais.